Boa tarde, pessoal. Eu agradeço aí o interesse pela nossa apresentação. Eu fui pego de surpresa, eu não era para estar aqui. Hoje de manhã informaram que eu ia fazer a abertura. Ótimo, eu vou fazer. Mas vai ser minha última, porque eu estou me aposentando. Eu já fiz o que eu tinha que fazer pela empresa e já está chegando a segunda geração. Mas eu sinto uma honra de estar aqui, apresentando um pouco da história. Vai ser rápida. Depois o Fábio entra e vai falar sobre um pouco do que nós estamos fazendo em inteligência artificial, que já é uma realidade. Vamos lá? A CEMAP nasceu em 81, na Argentina, e no Brasil em 86. CEMAP, Serviço de Manutenção Preditiva. Eu sou engenheiro eletrônico formado e eu entrei na ideia de gerenciar máquinas e equipamentos para que ele não quebrasse. E isso é preditiva, predizer um evento. Isso desde 86. E desde a gente já desenvolvia hardware. Tínhamos coletores de dados, equipes que iam ao campo, inspeções. E começamos na área papeleira. E, obviamente, evolução, ganhamos um mercado brasileiro e começamos a crescer em produtos. Montamos uma empresa de equipamentos para fazer esse tipo de inspeção. Isso foi em 91. Junto à inspeção de equipamento, apareceu o software Mantec, que é um sistema de gestão de equipamentos, para fazer a gerência daquele equipamento. Qual a peça de reposição, o que tem em estoque, quando essa peça tem que ser comprada. Enfim, tudo isso acabou no ZEMOL, que é o tema de hoje. Não dá para desassociar a manutenção dos suprimentos. E nós visualizamos isso no ano 2000, quando nasceu o ZEMOL. O ZEMOL é um produto da família CEMAP. Qual é a ideia? Muito claro. Qualquer atividade que a manutenção faz, no fundo, vai cair lá na ponta. Porque ela vai precisar ser suprida por um produto, um material, ou por uma mão de obra numa ordem de serviço. Então, nós visualizamos na época... Obrigado. Nós visualizamos na época que por que eu não coloco o meu fornecedor na minha cadeia de manutenção? Porque ele vai acabar intervindo ou entregando uma peça ou executando uma ordem de serviço. E é o que nós temos hoje. Um sensor numa máquina pode ser visualizado por um engenheiro ou automaticamente acionar uma ordem de serviço dentro do módulo de contrato, caindo a OS na mão do fornecedor. Essa é a ideia geral. Hoje o Fábio vai falar um pouco do ZEMOL, que é o tema, voltado à inteligência artificial. Basicamente, essa é a introdução. E eu introduzo agora a segunda geração, que eu quero que venha a palco. Cadê ele? Cadê o Ricardo? Está aí? Está lá? Pode vir. Eu realmente estou me aposentando. É a minha última apresentação. Deus, pode sim, vem cá. Eu faço questão que ele assuma, porque a empresa também é dele. Por favor, é teu. Bom. Obrigado. Bom, vocês foram pegos de surpresa e eu mais ainda, né? Não imaginava por isso. Mas realmente, tudo que o Arthur falou, toda essa história,
que realmente culminou no Zemol que a gente tem hoje, né? Então a gente nasce de uma necessidade real da planta, onde as coisas não podem parar, e isso termina, ou começa, né, dependendo da visão, no fornecedor, que é onde a área que o Fábio toca de projetos. Então, como que a gente consegue fechar essa cadeia e realmente deixar que toda a área produtiva da empresa seja favorecida pelos suprimentos? Que o suprimento está aqui para suprir as necessidades realmente, seja do projeto, seja da indústria. Então, Fábio. Bom, só explicando um pouco do nome Zemol, é interessante, porque o Zemol vem de usar manutenção online. Ele começou de uma briga de manutenção que colocava a culpa em compras. Então, como tudo é culpa de compras, a manutenção tinha os técnicos, isso é raro, tá? O pessoal que está concordando a isso é raro. E acabou falando que o problema era na hora de suprir. Com isso, nasceu o Zemol, que era o uso de manutenção online. Só que a área de compras em si, ela se tornou basicamente um negócio próprio, um core próprio. E hoje o Zemol ele é um RP de suprimentos. Então ele praticamente gerencia todas as compras, inclusive serviços, tá? Inclusive tem uma parte especificamente de serviços que você consegue colocar um cronograma dentro do portal. O fornecedor consegue trabalhar no microgerenciamento da parte do serviço e até a parte de documentação acessória, de documentação de fornecedores e assim por diante. Então o portal ele se modulou. E pensando nisso, nós não temos um produto standard. Nós fazemos um processo de compras. Tanto que aqui na parte de baixo tem alguns dos portais que nós usamos, cada um tem sua característica. Então nós não colocamos um terno grande em uma pessoa pequena. Nós fazemos portais de compras, tá? Nós somos especialistas em gerenciamento de projeto para portais específicos. E por que da motivação de IA? Tem uma coisa interessante. Quando começaram as IAs, nós começamos uma discussão dentro do portal, porque basicamente o trabalho do comprador hoje, ele vai chegar, ele vai se entupir de café, que é o comum, todo comprador ele bebe muito café energético, ele vai logar e ele vai gerir demanda. Ele necessariamente, talvez ele não participou do planejamento, mas ele vai gerir as demandas. Ele vai pegar tudo que está para compra, ele vai fazer as separações do agrupamento, vai publicar em cotação, vai fazer o acompanhamento. Só que a nossa motivação do produto não é mais que um comprador seja um facilitador de demanda. A nossa ideia de futuro, de mercado, é que ele seja um negociador. Então a ideia é que o comprador chegue, ele acesse e ele vai ver mapas comparativos prontos. Ele vai fazer uma análise dos mapas que as IAs geraram. Então ele não vai gerar demanda, ele será analista de mapas comparativos. Que aí é o grande concurso da área de compras. Tributação, tem outras variáveis que atrapalham ali. Então a nossa ideia de compras é isso. Isso que motivou a nossa IA, que agora a gente começa. Só falando um pouco do aspecto em si das inovações. Em 2022, quando colocaram o ChatGPT, foi um boom. Então a gente começou a descobrir que existia vida fora aí do nosso métier. Realmente existia algo orgânico aí e natural. Isso em 2022. 2023 teve o Cláudio, que seria o Bard, depois o Gemini. E ele ficou uma IA meio que conversação real. Você consegue bater um papo com elas. 2024 já teve o Cloud 2, o próprio GPT, o Gemini, e agora 2025, no início, teve o DeepSeek. Então, algo que o ChatGPT durou 10 anos para ser feito, a China fez em alguns meses e colocou no ar. Então, nós vimos, aliado à tendência de mercado, aliado a esse mercado, nós sabíamos que nós deveríamos fazer algo, senão o portal seria um nat morto. Ele seria um portal que foi feito em 2000, e que se ele não se adequasse, realmente, nós não flutuaríamos em nenhum negócio. Partindo desse pressuposto, quando nós começamos as análises do que fazer no mapa comparativo, nós chegamos no momento que nós percebemos que as IAs reais, para meros mortais e pessoas físicas, servem para pouca coisa.
ela vai servir para criar um texto, melhorar uma edição de texto, gerar imagem, tanto que é viral as gerações de imagem em Instagram, cria vídeo, mas a automação de código-fonte em si, chatbot, isso realmente aconteceu. E a automação de atendimento a cliente. Por mais que eu não goste da ideia de conversar com um robô, mas o natural é que você automatize isso daí também. Então, as IAs atuais, para a pessoa física, está vinculado a isso. Qual que é o grande desafio aí no meio do caminho? A grande questão do nosso negócio? Como aplicar uma inteligência artificial num produto que tem 20 anos, que ele é modulado, que tem RPA, que tem a cara do cliente, que tem vários processos? Essa é a pergunta que acabou nos motivando aí a fazer uma análise um pouco mais criteriosa. Então, nós tivemos diversas conversas, reuniões com TI, TI colocando várias coisas, enfim. A grande questão era essa. Só que ao invés de tomarmos uma decisão direta baseada na nossa perspectiva de desenvolvimento, nós fomos para o mercado. E aí no mercado, a gente começou a fazer uma análise interna e externa. Primeiro do nosso processo do portal. O portal tem uma parte gigante de fornecedores, tá? Que ele faz a parte toda da documentação, que ele faz análise do fornecedor. Tem um módulo de requisição de compra vinculado à verba, de cotação, mapa comparativo com as tributações Brasil, sem ser tributação comum de IVA. E tem um ponto aqui de negociação com farol, que esse vai ser importante na análise no final, porque nós vimos que essa aplicação seria direta. Então, pensando nessas análises que o portal já tinha, o que nós fizemos? Nós tivemos que tomar uma decisão de como aplicar. Então, algumas premissas para nós. Teria que ser uma IA de mercado, porque análise make or buy. Nós não vamos fazer nada. Se já tem pronto, está publicado, vamos utilizar aquilo que existe. Não vamos colocar esforço em algo que já está pronto. Segundo, deveria ter uma integração direta via API. O mais básico, a gente deveria mandar informação e receber informação concreta. Terceiro, esse daqui é muito importante para quem pretende começar um uso de IA, tá? Uso interno ou externo. A companhia de vocês permite que vocês vão expor os dados de compras, ou de um mapa comparativo, ou de demanda, para fora do ambiente da empresa? Como que é usado as informações da sua empresa? Você vai querer colocar numa IA que explora a internet? Então, essa foi algo importante. Dentro desses 3 requisitos, a gente conseguiu fazer uma POC direta, com o ChatGPT e com a Gemini. Então, estava decidido o que nós iríamos usar aí no meio do caminho. Só que faltava um fator muito importante, o cliente, o usuário final, as pessoas realmente que usavam o produto. Aí seria o nosso concurso, porque a gente já sabia com quem a gente ia fazer, só que nós não sabíamos o que fazer. Então, nós fizemos um benchmark. Perguntamos para clientes, para compradores externos, para conhecidos e fizemos quais as atividades realmente que gostaria que fosse aplicada uma IA direta. É uma pergunta bem simples. Listamos alguns pontos e falamos o que você sugere a aplicação de IA. Tá? Partindo desse pressuposto, uma coisa interessante. Surpreendentemente, não achamos que ia dar aquilo. Uma das principais reclamações, ali, quase 30%, foi a maneira que se agrupa itens para criar cotação. Por que isso é surpreendente para nós? Porque, teoricamente, todo RP já existe família, subfamília, grupo, subgrupo. Isso, teoricamente, é algo resolvido. Contudo, com esses 29,5%, a gente fomos explorar realmente o que significava isso. Geralmente, uma categoria de material, uma família de material, ele é a visão menos de compra, mas é uma visão de estoque, é uma visão contábil, é uma visão de distribuição, mas uma visão da categoria baseada no olhar de compras geralmente não é aplicado nas empresas. Então, por isso que existe um trabalho manual gigantesco para você fazer um agrupamento de itens para publicar no mercado. Esse foi o maior índice que nós tivemos, que é a publicação
de uma cotação, separando todos os materiais, mas pela vista de compras, não pela vista de estoque e assim por diante. O segundo, tempo e metodologia de negociações. Aqui cabe uma análise interessante e um pouco sincera. Você como comprador, você negocia todos os mapas comparativos? Todos. Você dá atenção para aquele mapa comparativo que você tem a oportunidade de ganhar centavos? Ou você vai negociar os 80-20, fazer o Pareto, vai negociar só os 20%? E se o volume pequeno negociável, ele realmente é substancial no final das contas? Por isso que tem metodologia de negociação com o tempo. Então, nós percebemos que nesse miolo aqui, nós tínhamos uma oportunidade, que é o farol de negociação. O portal tem uma função que eu vou explorar lá na frente, que ele é meio que uma metodologia para você negociar todos os mapas comparativos, sem perder muito tempo. Então, a gente já identificou 2 pontos. O terceiro é a análise de mapa comparativo completo. Aqui eu acho que até dispensa interpretação. Quem trabalha no Brasil sabe que não é para amadores. Enquanto no mercado externo aí a gente trabalha com o IVA, dentro do Brasil você vai ter o PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, DIFAL, ST, Rio-São Paulo, ajuda a pobreza, mais 2%. O preço que você paga nunca é o preço final, tem o TCO. E no meio do caminho, ainda dependendo do que você está comprando, se você está importando, tem o fator de importação e tem o custo de transporte. E fora os riscos não associados. Então, a análise de mapa comparativo foi o terceiro ponto aí, que nós elencamos. E o quarto, diligenciamento de entrega e outros aqui. E aí foi reclamações diversas aqui dentro dos outros. Então, para a gente trabalhar esses pontos, algumas coisas foram definidas nessas pesquisas, tá? Dentro da requisição, nosso IA deveria agrupar as requisições conforme categoria de compras, com olhar de compras. Deveria publicar, fazer follow-up para o fornecedor participar, entregar o resultado do saving. Isso tem vínculo diretamente a como eu comecei. O comprador chegar lá, não analisar demanda, analisar mapa comparativo pronto. Então, teoricamente, esse é o melhor dos mundos. O segundo do mapa, o que o IA deve fazer no mapa comparativo? Analisar literalmente ali o mapa, mostrar no mínimo a melhor tomada de decisão baseada em preço, em item, informar se existe um risco não mapeado explícito é interessante. Eu sei que existe homologação de fornecedores, que existem bloqueios, existem travas, mas a IA, ela pode, no momento da tomada de decisão, ela vê coisas que você não vê. Se tiver exposto na internet, saiu uma notícia de algum cliente, cujo é um tipo de escândalo com o diretor, no momento da decisão, se você não tiver diretamente associado no mercado, você não vai pegar. Contudo, se você dentro do mapa comparativo fizer perguntas específicas ou prompts de comando, ele vai te dar essa informação. E isso, ele aprende com isso. Se você fizer aí 15 mapas comparativos e todo mapa ele entender que a tendência é você perguntar se existe um risco associado direto ao fornecedor, ele vai entender que ele pode trazer isso para você. Então, isso é uma aplicação interessante para o mapa. E a negociação. Aqui na negociação é algo interessante. O portal ele tem um módulo que você coloca para negociar uns percentuais que você quer que o fornecedor saiba no momento de uma rodada de negociação. Então, você pode colocar lá 10%, aqui é só um modelo, tá? Cada empresa usa a sua. 10% do valor do baseline, e ele até pega 3 preços. Se você não tiver baseline, ele pega a menor proposta. Se você não tiver a menor proposta, ele pega a verba estimada. E numa segunda rodada, ele já mostra para o fornecedor como ele está dentro daquele item. Então, se ele está dentro dos 10% desse métier, se ele está entre os 10 e 20 amarelo, 20 e 30 vermelho, acima de 30 preto. Então, já existia essa função. Então, como algum dos pontos de reclamação lá no nosso benchmark, falando que existia necessidade de você negociar todos os mapas comparativos, nós podíamos alinhar 2 coisas. RPAs mais análise de mapa.
Então, com isso em mãos, a gente já entendeu que o nosso caminho era fazer um desses 4 aqui, ou fazer os 4 de uma vez. E por último, a IA, ela deve aprender. Ela precisa aprender ali, pensando na parte de generativa mesmo, ela deve entender as informações. Então, é nesse objetivo que nós começamos a fazer o trabalho. Então, o primeiro ponto aqui foi a gente pegar o nosso protótipo, a gente já tinha uma POC pronta, a gente já tinha um pensamento pronto, só faltava o pessoal engajar e gastar um pouco de dinheiro para saber como faríamos isso. Aí teve um pouco de negociação do Ricardo com o Arthur, e aí fizemos a nossa primeira POC. Interessante, nós pegamos 400 linhas de requisição dentro do portal, ambiente já integrado, conseguimos bater do portal todas as informações no ChatGPT e na Gemini, e ele nos devolver informações. E sempre lembrando que, para uma tomada de decisão, pode ser externo ou interno, depende do que você quer abrir. Se vocês pretendem usar uma IA, existe um bloqueio que ele pode só tratar informações que vocês entendam que são internas e não deve sair, e você publicar no mercado aquilo que você acha que pode ser feito. Aplicamos 400 linhas de requisições em 35 categorias. Nós literalmente pegamos 400 itens, disparamos, pegamos 400 categorias e a pergunta foi: agrupe com a melhor maneira possível para eu publicar no mercado para eu ter resposta de cotação. A Gemini, ela demorou 11 minutos para processar e gerou 23 processos de cotação. Ela fez isso. Se você imaginar que o comprador, nesse mesmo montante, conta de padaria, tá? Pegar 400 requisições e começar a fazer separação de 20 em 20, publicar no mercado, chamar o fornecedor, fazer o convite, enviar, fazer algum tipo de follow-up, você vai demorar algumas horas. Então a gente viu que já tinha uma aplicação direta nesse ponto aqui. Gemini, ok, já entendemos. Os nossos benchmarks que gostaria de usar, estaria aprovado. Vamos fazer isso agora, nosso próximo, ChatGPT. Pagamos, óbvio, pagamos aquela licença um pouco mais cara, mandamos. Ele fez as mesmas 400 linhas, com as mesmas categorias, em 7 minutos gerou 19 processos de cotações. Por que essa diferença? Interessante. 11 minutos, 23, 7 minutos, 19. No início, quando a gente começou a fazer isso, eles estavam fazendo 30 cotações, 35, 40, mas ele vai entendendo o que faz parte da categoria para orçar. Então, o que acontece? É um exemplo bem simples. Uma caneta que está dentro de brinde, o ChatGPT ele entende que está dentro do material de escritório. Um computador que está específico para comprar com o fabricante, ele entende que pode pôr um distribuidor, ele pode chamar representante. Então, o próprio agrupamento baseado nas categorias de compra, ele vai se modelando. Então, a gente sabe aí, por feeling ou por prática que nós vimos, que no meio do caminho ele vai aprender. Ele vai melhorar esse tempo. Então, nós aliamos a análise da IA junto com os RPAs de geração de cotação. Tá? E a aplicação real no mapa. Ali no cantinho, interessante, bem ali, ó. Nós mandamos um mapa comparativo direto, aqui vendo a IA, que já está aplicada, e ele faz uma consideração interessante. Ó. A empresa tal oferece uma opção de ponto de entrega por orçamento, mas não é a melhor escolha no contexto geral fornecido. E aí a gente começou a explorar por que contexto geral oferecido. Porque ele faz outras análises, ele vai no mercado, ele consegue pesquisar outras informações, ele pega o CNPJ. Então, nós vimos que realmente ela é aplicada e ela faz algumas coisas interessantes no próprio mapa. Além do mapa, você ter visão cherry picking, simulação de saving, toda a tributação que hoje é muito complicado para você fazer uma análise de tributação direta. Tá? E aí, o segundo ponto também. Baseado nessas questões, a gente deixou aberto para fazer questões diretas. Por que questões diretas? Imagina que você tem 10 compradores. O primeiro, ele quer uma tomada de decisão baseada em prazo de entrega.
O segundo, ele quer saber baseado em tributação, ele quer saber quanta tributação está tendo. O terceiro, em TCO. O quarto, se a empresa é optante pelo Simples. Essas perguntas, a própria IA ela vai gravando. E no próximo futuro ela vai selecionando para você essas modelagens de pergunta. Por isso que é importante criar uma central, uma base de conhecimento para isso, tá? E aqui, a própria IA, misturada com RPA, ela identifica ali o que ela pode fazer, ela mesma prorroga uma segunda rodada de negociação. E aí ela aproveita a parte do nosso farol. Então aqui é um print, tá? De como está lá, mas ele vem mostrando aqui, ó, verde tem 10%, vermelho de 20 a 30, verde, o preto está acima, e assim por diante. Então, quando você aplica esse conceito dentro da IA, ela meio que cria as primeiras rodadas de negociação para o comprador. Quando nós começamos a fazer esse tipo de POC, na verdade, a gente já viu que era um produto próprio. Já viu que dá para modelar isso daí. Então, realmente, você consegue aplicar, consegue fazer com que aprenda, e você precisa só, na verdade, se você for pensar numa modelagem real, começar a criar processos de negociação internamente, tá? Então, essa é a aplicação real que o portal faz hoje. Então, ele pega todas as linhas de requisições, ele manda para a IA, ele consegue agrupar, publicar no mercado, fazer follow-up, deixar mapa comparativo pronto. Se existe uma discrepância ou oportunidade aqui, ó, como ele faz, ele cria rodada de negociação. Então, ele já cria e monta. Então, o futuro, basicamente, do portal é com que o comprador chegue e ele faça rodadas de negociação dentro do portal. E aí, a parte do save, né? O portal tem 6 tipos de save, não vou explorar muito, mas só está aqui. Esse praticamente foi uma compra conduzida pela IA aqui, mais o RPA, que ele gera toda a parte aqui de documentação necessária para tomar decisão. E nós não queremos reter o conhecimento para nós. A verdade é que a IA ela possibilita que todos nós temos uma abrangência de conhecimento muito grande. Então, partindo desse pressuposto, existem 5 pontos aqui que mesmo que você não tenha um EPROC, mesmo que você use o RP, mesmo que você faça o Excel, o que dá para você trabalhar? O primeiro ponto, você precisa entender o que você tem hoje. Qualquer e-mail, PDF, nota fiscal, contrato, conversa com WhatsApp, print de conversa, tudo isso, se você deixar organizado em um único local para você mandar para uma IA, ela vai interpretar essas informações. Então, tudo aquilo que você documenta, você pode, de alguma maneira, encontrar uma IA, ou para ler o PDF, ou para ler o print. Segunda, definir pequenas perguntas que podem te ajudar. Pergunta simples, pergunta de prompt mesmo. Quais os itens mais comprados? Comprou nos últimos 6 meses? Em qual tempo que a gente demora mais? Essas perguntas, continuamente sendo feitas, ele cria a base de conhecimento para isso. Agora, fazer uma organização inicial, na verdade. Você consegue, a IA, ela consegue agrupar algumas coisas interessantes. Nome de fornecedor, número de nota. Isso daqui, resumir e-mail de negociação, tudo isso, se você criar uma classificação, a IA, ela vai te responder no final. Então, se você classificar suas contas, vou dar um exemplo. Eu vou classificar tudo acima de 15 mil como tático, acima de 100 como estratégico, abaixo uma compra normal. Se você fizer essa classificação, a IA pode te responder isso daqui, tá? E começa a registrar novos dados de estrutura. Isso daqui é importante para quê? Digamos que você não tem um RP, você faz mapa comparativo diretamente em um Excel. Se tiver um padrão de Excel, as IAs elas conseguem ler o padrão de Excel e você consegue fazer pergunta. Se você tem uma gama de 15 compradores, todos usarem o mesmo mapa comparativo, você consegue em lote enviar para uma IA e ela devolver isso. Então, praticamente, ela faz uma curva ABC, se você quiser. E depois, aplicar a IA para gerar insights. Imagina você chegar no portal um dia, chegar uma requisição de compra de bota, vou dar um exemplo. E aí você abre a IA e ela fala, ó, nos seus últimos 6 meses, você pediu a bota 4 dos 6 meses. Não seria legal você fazer um catálogo de compras? Vale a pena?
Ó, 6 meses atrás, a variação de preço para hoje é 32%. Tem algo de errado com isso. A logística está com problema. Na verdade, ela te ajuda nisso, tá? Então, com poucas perguntas, você consegue fazer isso. E para finalizar aqui, eu acho que o meu tempo está acabando, falei muito, a inteligência artificial, ela não é responsável para tomar a decisão por você. Mas com certeza, pessoal, com certeza absoluta, que hoje ela te ajuda a te tornar capaz de você tomar a melhor decisão baseada em insights que você acabou não vendo, tá? Então é isso. Isso que é a nossa aplicação da nossa IA. Então, muito obrigado por todos. E eu acho que a gente vai abrir aqui para perguntas aí, só que eu deixei pouco tempo para perguntas, na verdade. 2 perguntas? Então tá bom. Se alguém tiver alguma pergunta.